Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um episódio do podcast Mentes de Sucesso. Eu sou o Doni Santos e hoje eu estou recebendo aqui o Gustavo Aria. Ele que é terapeuta, vai compartilhar com a gente todo o conhecimento dele, vai dar dicas, né? Vamos falar sobre ansiedade, sobre tantos assuntos, né, emocionais que são muito importantes, principalmente nos dias atuais, né? Gustavo, quero te agradecer, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Doni, e vamos lá, vamos falar de muitos assuntos aí relacionados às emoções, né? Como vocês vão perceber, o jogo da vida é emocional, e se a gente estiver preparado para lidar com as emoções, a tendência da gente ter uma vida mais plena é muito grande. Gustavo, então fala para nós, qual que é o seu trabalho, qual que é a sua especialidade? Doni, eu sou terapeuta, né? Eu me especializei em ansiedade, principalmente voltada para empreendedores, líderes e empresários. Tá? Mas que tipo de terapeuta? Eu sou um terapeuta que entrega um tratamento completo, dentro dos quais tem algumas ferramentas que eu utilizo, como psicanálise, a hipnoterapia, que é a base, que é a ferramenta principal ali para fazer o processo de tratamento, e PNL, coaching, tudo junto nesse pacote. E eu tenho uma equipe que trabalha comigo, onde tem um psicólogo que faz uma finalização do tratamento. Eu tenho uma nutricionista, porque é importante tratar do intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? Não sei se você sabia, mas se o intestino está irritado, está solto, está preso, isso afeta nossas emoções. Eu tenho também uma fisioterapeuta, que acho que é importantíssimo a gente desenvolver um trabalho com o físico. E eu tenho uma analista corporal, que ela vai identificar seus traços de caráter principal e orientar quanto às suas potências e às suas limitações. É muito legal o trabalho de toda a equipe e eu como principal, né, terapeuta ali cuidando profundamente do emocional, usando todas as ferramentas que eu trago. Qual que é o seu público-alvo? Meu público-alvo são empresários e empreendedores, principalmente, né, e líderes de grandes empresas, né, porque eu já estive nesse cargo, eu sei o quanto que gera ansiedade para as pessoas. E por que você escolheu esse público, né, os empresários e a ansiedade? Doni, eu trabalhei em grandes indústrias, por mais de 20 anos, quase 25 anos. E desde quando eu era analista, até quando eu virei gerente executivo, toda essa jornada, eu percebi o quanto que gera de ansiedade cada vez que você sobe um cargo. Porque é mais responsabilidade, a equipe cresce, são mais pessoas para você lidar. E todos nós temos nossos traumas e gatilhos da infância, que é o principal foco de eu usar a hipnoterapia para tratar esses sintomas de ansiedade. E eu já fui ansioso. Eu era o líder executivo ansioso. Eu me lembro de um dia que eu saí da minha sala e eu fui para o ambulatório falar com o médico do trabalho que estava lá para reclamar que meu ar-condicionado estava soltando alguma coisa em mim que estava me dando alergia, que eu não estava conseguindo respirar. E o médico olhou para mim e falou assim, mas como que é essa falta de ar? Eu falei, cara, tem que erguer o braço, eu puxo o ar e parece que enche 60% do pulmão e não completa. Aí ele olhou para mim e falou, Gustavo, isso aí não é alergia não, cara, isso aí é ansiedade. Vem aqui que eu vou te receitar um remédio. Aí ele já tirou um bloquinho de receita azul. Eu falei, mas doutor, isso aí é um remédio controlado. Ele falou, você vai ter que tomar um tarja preta. E nesse momento, eu falei, cara, olha a pressão que eu sofro por metas, a pressão que eu sofro por resultado, para manter a equipe motivada. Olha o que está gerando em mim. E isso está tendo reflexo na minha casa. E aí, quando eu comecei a reparar nos outros líderes da empresa, eu vi que estava todo mundo
buscando alternativas com medicamento. Quando eu falei que estava tomando remédio, parecia tipo, você também, bem-vindo ao clube, sabe? Eu falei, caramba, cara, eu não tinha essa noção. E aí, a hora que eu começo a reparar nos níveis acima, eles estavam pior que eu. O dono da empresa fumava 80 cigarros por dia. Você via ele o dia inteiro andando com cigarro na mão. E aí eu comecei a reparar o quanto que a pressão dispara emoções na gente que nós aprendemos lá na infância. Eu passei por um psicólogo, 5 anos, era bom, maravilhoso, mas eu mudei de cidade e os gatilhos voltaram. Fui aí que fui buscar alternativas e descobri hipnoterapia primeiro. E aí eu fui me aprofundar no conhecimento, no autoconhecimento, em outras ferramentas, PNL, coaching, e aplicar em mim. Eu falei, cara, eu consigo ajudar aquelas pessoas que eram iguais a mim e estavam sofrendo, e talvez sofrendo em casa também. Porque quando você sai com essa ansiedade do trabalho, você não separa. Você chega em casa, você quer se isolar, ou você quer buscar uma fuga. Então, por isso que eu escolhi esse caminho. E quais os maiores danos a ansiedade causa, né? Tem causado nesses empresários, principalmente? Doni, mas imagina um cara que fica 14, 16 horas no trabalho, acumulando essas emoções. A gente tem uma parte do cérebro que é o cérebro reptiliano, que ele traz nossos instintos primitivos. Basicamente, luta ou fuga. Então, quando ele está no trabalho e ele é o líder, ele é superior, o primeiro gatilho que ativa nele, o primeiro emocional que traz desse cérebro reptiliano, desse instinto de luta ou fuga, é a luta, porque eu posso. Então, o que acontece? A tendência é ele atacar os mais fracos. Então, esculacha a equipe, briga, grita, dá murro na mesa, certo? Ele, com essas atitudes, ele aumenta a ansiedade dele próprio, porque ele não confia em ninguém, ele acha que a equipe não vai dar conta, e a equipe acaba realmente não dando conta, porque imagina um líder que estressa, que não tem um controle emocional, que aumenta o tom de voz sem necessidade. Ele acaba também criando uma pressão maior em cima Cria uma pressão na equipe. A equipe não rende o que ele espera, volta para ele a pressão e ele entra num ciclo. E aí, a hora que ele sai do trabalho, ativa o outro instinto, que é a fuga. E aí, se for homem, busca bebida, busca bar, busca amigos que de repente não são a melhor companhia, droga, traição, deixa a família em casa, não vê os filhos crescer. A hora que chega em casa, o filho tem um comportamento que ele não concorda, e aí ele volta para o instinto de luta e ataca o filho, ataca a esposa. A mulher, idem, vai buscar outros tipos de compulsão alimentar, traição, talvez. É um efeito dominó ali, vai desencadeando vários fatores, um em cima do outro. Exatamente. E por que isso tudo, né? Porque ele tem um acúmulo de emoções que ele vem construindo durante a vida. Não é a hora que ele chegou ali que falou, isso aqui me estressa, isso aqui me deixa ansioso. Ele construiu aquilo. E a hora que ele chega num momento de pressão extrema, é como se fosse a gota d'água. E aí ele busca alternativas na vida dele que, de repente, nem ele quer aquilo, né? Normalmente chega um certo ponto que a situação torna apenas um motivo para que ele realmente externe aquilo. Exatamente, Doni, exatamente. E aí, esse é o comportamento subconsciente dele. É o comportamento automático. E quando você vai conversar com uma pessoa que está nesse nível, ou ela está pedindo ajuda, ou ela está dando razão para aquilo. Que aí que aí é a mente consciente tomando a frente. Ela conscientemente arruma uma razão. Mas também o trabalho me estressa. Mas também minha esposa gasta muito. Mas meu filho não tem educação. Ele tenta achar uma justificativa.
Ele acha justificativa, isso que é o pior. Ele se convence que aquilo é o problema. Quando, na verdade, o problema está lá na infância dele, em alguma situação que a pressão de um carinho de um pai, principalmente pai ou mãe, ver a falta, o abandono, gerou um aprendizado no subconsciente dele de que a ansiedade é uma solução para o problema dele. Nem que seja para ter uma justificativa para sair, buscar a fuga que ele criou na mente dele, entendeu? E o que você tem visto é que a grande maioria procura ajuda ou prefere encontrar essas justificativas para continuar naquelas ações, naquele mesmo comportamento? A maioria nem sabe. Na cabeça da maioria eu sou assim. Ele realmente é. Ele aprendeu a ser assim, na verdade. Ele construiu aquele comportamento. E como faz um tempo que ele está tendo, ele acha que ele é daquele jeito. Só que quando a gente nasce, a gente não é assim. Concorda? A gente é um HD em branco. E aí, as situações da vida vão preenchendo esse HD. E ele vai aprendendo a se comportar, como se fosse uma inteligência artificial, só que é uma inteligência natural. Né? Ele vai aprendendo a se comportar com as coisas que ele vai vivendo, que ele vai aprendendo, que ele vai observando, né, de comportamento das pessoas que a criança se relaciona e dos traumas que ela sofre também sem ninguém saber. Né? Isso, de alguma forma, também são meios que a mente encontra para se ajustar a situações que a pessoa vive? Sim, Doni. Imagina que na primeira infância, até em torno dos 8, 9 anos, a nossa mente está absorvendo tudo. Todo o comportamento, todos os traumas, ela está absorvendo e está aprendendo como lidar com aquilo. Depois dos 9 até uns 12, mais ou menos, isso vai diminuindo. E até os 9, 8, 9, na média, é tudo. Depois ele vai diminuindo. Quando ele começa a diminuir, ele começa a aceitar só aquilo que já está lá. E muitas vezes um comportamento que ele tinha quando criança, que talvez salvasse a vida dele, que é a função do subconsciente, da mente subconsciente, que é a proteção da nossa vida, manter-nos vivos. É um sistema de segurança ali. Sistema de segurança. Aquele comportamento da infância que ajudou ele a sobreviver em alguma situação, algum trauma, na vida adulta ele atrapalha. Porque já não é a mesma forma. Já não é talvez o vitimismo que vai proteger, porque quando é criança você fala, faz uma carinha de dó ali, os adultos ao redor olham e falam, estamos exagerando, vamos cuidar. Né? Ou, não, é criança, deixa ali. E esse comportamento de vitimismo, na vida adulta, se torna... Já não funciona mais. Incompatível, né? Não funciona. E aí ele acha alternativas para justificar aquilo. Violência, fugas, né? As fugas que a gente comentou agora, né? O comportamento de justificar que a culpa é do outro. Mas também essa equipe não rende, preciso trocar. Né? Poxa, peraí, mas você está orientando da forma correta? Você está tendo emocional o suficiente para parar, olhar a equipe e falar, peraí, vamos respirar, vamos olhar direito qual que é a competência de um, do outro, será que está no lugar certo? Será que realmente falta um conhecimento? Porque, concorda que é difícil falar que todo mundo é ruim? Ou que uma pessoa é 100% ruim? Se ela está trabalhando numa empresa, alguma competência ela tem para chegar lá. Concorda? Então, sim, alguma coisa boa tem. Será que é o líder que não identificou? Ou dá para eu trabalhar mais o potencial do que ele é bom e eu percebi que isso aqui não é tão bom, vamos passar para uma outra pessoa? Ao invés de falar que a equipe é ruim, ou tem que trocar. Entende a visão? Sim. Agora, se você está com o seu emocional em dia, você para, respira e vai tomar uma decisão racional, que é o que as empresas precisam. Se você está com o seu emocional abalado, ou a construção do seu emocional que até aquele momento não te ajuda a respirar e tomar uma decisão racional, a primeira coisa que você faz é tomar a decisão errada. Né?
Tira, não quero mais ver, né? Não serve para mim. Aí vai embora bravo, fala, pô, minha equipe, tive que mandar um embora hoje. E aí, mulher, me enche o saco que eu estou estressado. Pô, você leva uma cadeia inteira do profissional para o pessoal e afeta a vida de várias pessoas, inclusive do filho, família, esposa, marido. Né? E o fato desses empresários terem assim, responsabilidades maiores, você acredita que a ansiedade é algo que está se tornando, ou talvez que já seja mais comum entre os empresários do que talvez ali colaboradores de uma empresa, né? Pessoas ali de equipes dentro da empresa com cargos menores? Como você tem visto isso aí? Dona, é uma cadeia. Imagina assim, como eu disse, depois de uma certa idade, só entra na nossa mente aquilo que já está lá. A mente subconsciente, ela tem uma tendência a ser negativa. Isso foi construído ao longo da nossa história, da história do ser humano. Imagina na pré-história, o homem das cavernas lá saía para se alimentar, para beber água. Se ele virasse uma pedra, podia ter um animal para comer ele ou um animal para ser comido. E ele tinha que tomar decisão. Só que se ele está preparado só para o animal que vai ser comido e ele dá de frente com um tigre, alguma coisa ali, ele não está preparado com a adrenalina dele ligada, com a ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa boa, não é 100% ruim. O que é ruim é o transtorno, é quando ela deixa de te preparar para vencer um estresse e ela passa a te bloquear de tomar uma ação, ou te causa problemas físicos também, né? Mas, então lá ele já, eu vou passar por um trecho que eu não conheço, ou que é suspeito. Então já ligava a ansiedade, jogava adrenalina no sangue. Então nossa mente subconsciente ela aprendeu a ser negativa. Aí você pega um líder que tem uma equipe que já tem uma tendência a todos nós termos um pensamento negativo. E todo mundo tem seus traumas, tem sua infância, né? Tá todo mundo no seu barquinho ali do desenvolvimento subconsciente. E ele agride a equipe, ele transfere a ansiedade dele para a equipe. E essa equipe vai se esforçar. Alguns deles ali vão ter mais controle emocional para se esforçar e se tornarem líderes um dia. Só que eles vão ser líderes com os exemplos que eles receberam. Né? Então, a tendência dos líderes serem mais ansiosos, sim, é maior, mas eles transferem essa ansiedade para os seus liderados também. Ou eles vão dar exemplos de liderança ansiosa e a mente dos funcionários, se não estiver muito preparada também, vai absorver só aquilo que já está lá, que é o comportamento que eles aprenderam no subconsciente, seja bom ou seja ruim. E as consequências pessoais, como você citou, desses empresários que acabam levando tudo isso para a vida pessoal também, esses liderados, quando recebem essa carga, eles acabam também, de uma certa forma, levando isso para o pessoal? Acaba ficando mais no profissional? Ou isso é particular de cada um? Como que é? Sim, é particular, mas a grande maioria leva. É muito difícil separar. Aquela historinha que a gente ouvia anos 90, 2000, de que deixa em casa o que é de casa e no trabalho o que é do trabalho, é impossível. Não tem como você virar uma chave na mente ou tirar um cérebro, deixar num pote lá em casa, pega o do trabalho, põe e vai. É impossível. Né? Então, de alguma forma vai afetar. Né? Seja num desânimo, seja numa depressão, poxa, eu não posso levar aquele estresse do meu trabalho para minha família. Se eu quero que eu chegue em casa, a cabeça continua trabalhando. Aí você se isola. Sim. Explica para nós qual é a diferença entre ansiedade, depressão e o estresse. Tem uma frase que eu gosto, né, que eu vou falar aqui, que é: a ansiedade é excesso de futuro. Né? Quando você está muito preocupado com o futuro. O estresse é excesso de presente, quando você está sobrecarregado no seu presente. E depressão é excesso de passado. Quando você olha para o seu passado e fala: se aquele voltasse, se aquela pessoa que eu gosto estivesse viva. Porém, eles estão interligados. Certo? Tem alguma pergunta aí? Não. Não. Eles são interligados. Né? Imagina que
um transtorno de ansiedade muito forte pode levar a uma depressão. E a própria ansiedade, ela é uma defesa emocional do estresse. Então, você está estressado porque você está sobrecarregado, o que vai gerar? Quando você está sobrecarregado, você olha aquele monte de coisa e fala, nossa, tem muita coisa, eu não vou dar conta. Né? E aí começa a querer fazer tudo, e aí vai gerar ansiedade, porque se você não consegue fazer o que é do presente, a entrega sua futura não vai dar certo. Então, você não vai entregar aquilo que você se propôs. E aí gera ansiedade, porque como vai ser se eu não entregar ou não entregar com qualidade? E aí gera ansiedade. A ansiedade piora a sua execução aqui no presente. Então, aumenta o estresse, aumenta a ansiedade. Quando piora isso, você consegue produzir menos. E aí vem a depressão. Por quê? Porque eu não consigo entregar. Aí eu não consigo nem executar o que eu estou fazendo. Aí tem coisa demais, eu não faço nada. E aí você se fecha e transforma aquela ansiedade em uma depressão. É possível ter ansiedade e depressão juntos. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Se realmente se é possível, não só a ansiedade e a depressão, mas e o estresse também, os três todos juntos, é possível? Pessoa... É possível. O pessoal acha muito que assim, a depressão é o contrário de ansiedade, porque a ansiedade te deixa agitado e a depressão te deixa isolado, depressivo, né? E não é possível sim ter a ansiedade alimentando a depressão e vice-versa. Porque você está em depressão, aí você fala, preciso sair dessa, preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Tem que fazer isso, é muita coisa, eu não consigo dar conta. Aí você desanima de fazer, aí você volta para a depressão. Então você entra num ciclo ali, às vezes dentro do mesmo dia você passa pela depressão e pela ansiedade ao mesmo tempo. E os sintomas também variam. Não é porque eu estou com ansiedade que eu estou agitado. Tem gente que tem a ansiedade tão alta e ele se cansa sozinho, aí não consegue ficar acordado, prefere dormir, prefere ficar isolado. E esse isolamento pode levar à depressão. Então é um ciclo. E tudo começa no estresse. Né? Tem muita coisa para fazer, não consigo, e aí entra nesse ciclo. E uma pessoa que vivencia esses 3 pontos todos de uma vez acaba potencializando ainda mais de uma forma negativa todos esses resultados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque está em depressão, não consigo executar. Isso gera estresse que leva à ansiedade. E aí a pessoa trava, bloqueia. Né? Só de pensar que tem algo para fazer, ela entra em desânimo e prefere ficar isolada, escondida. E o pior, né? Porque as pessoas que não têm, não entendem o que está acontecendo. Né? Aí vem te dar dicas que pioram ainda mais. Vai para a igreja, vai procurar Deus, a falta de Deus, se apoia, vai tomar um sol. Também você fica aí só isolado no seu quarto, mas a pessoa não consegue. Né? Não consegue tomar um sol, fazer um exercício. Fazer exercício é bom, porque você não vai se mexer. A hora que a pessoa escuta, ela pensa, eu sei. Então eu vou. Ela entra no quarto, deita na cama. Aí fala, nossa, eu não consigo nem sair de casa. Tem tantos conselhos, tantas pessoas querendo me dar conselhos bons e eu não consigo executar. Aí se preocupa com o que o outro vai pensar. E uma coisa alimenta a outra. Acaba piorando ainda mais a situação da pessoa, né? E realmente, assim, são pontos distintos, porque baseado mais ou menos no que você falou, é como se, assim, se uma pessoa tivesse com sede e fosse comer. Não, ela precisa tomar água. Então, se ela está com problemas emocionais, precisa procurar um profissional que vá tratar o emocional, né? Exato. Então, assim, como você citou a questão de espiritualidade, eu particularmente acredito que pode sim ser somado e de uma certa forma ajudar, mas não é o único fator que vai resolver aquilo, né? Então precisa sim procurar alguém especializado para resolver o problema na raiz ali, né? De uma forma mais objetiva, né? Exatamente. Doni, eu sou super espiritualizado. Eu falo de Deus nas minhas terapias, né? Mas eu não acredito em Deus. Tudo bem. O que você acreditar, o seu sagrado, o universo, seja quem for. Mas eu vou falar. Eu vou trazer. Né? Tanto que uma das perguntas que eu tenho na minha anamnese é qual é a sua religião. Não é para eu direcionar nada em relação a isso.
mas é para eu entender qual linguagem eu vou usar com aquela pessoa quando for tratar da espiritualidade. Inclusive, eu falo que dos meus tratamentos são 3 pilares: o emocional, o físico e o espiritual. Porque é muito difícil uma pessoa que não tem apego a algo maior melhorar sozinha, porque a hora que a gente vai fazer uma hipnose, né, vai voltar no passado, vai fazer uma regressão, e a pessoa vai imaginar aquela situação de novo, e ela não tem um apego espiritual, uma crença, uma fé de que aquilo vai dar certo. E quando a gente fala de hipnoterapia, se a pessoa não tiver uma atitude mental que aí eu gostei e sei que vai dar certo essa sugestão, que é fé, né? Ela não consegue entrar na regressão e falar, poxa, mas eu estou revivendo um negócio aqui que fez mal para mim. Como é que isso vai dar certo? Como é que vai funcionar? De uma certa forma, essas crenças religiosas podem sim impedir um resultado de sucesso no tratamento. Podem ter ali um bloqueio se a pessoa não aceitar. Se a pessoa não tiver algum tipo de fé, fica mais difícil. Fica mais difícil, né? Eu sou ateu. Tá, beleza. Então, você acredita na natureza? Você acredita que você é um projeto da natureza, então? Você acha que a natureza ia fazer um projeto para dar errado? Né? Acho que a natureza erra. Então vamos voltar lá, se apega que você foi feito pela natureza para dar certo, que na verdade é a mesma coisa, né? Ela precisa acreditar em algo ali, né? Que realmente consiga potencializar esse efeito emocional, né? Sim. Explica para nós como surge a ansiedade nas pessoas. Assim, é algo pontual ou alguma coisa relacionada ao passado? É uma construção, Dori. É uma construção. Primeiro tem os aprendizados do subconsciente, como lidar com as situações lá na infância, né? Cara, eu sou pai. A única certeza que a gente pode ter é que, de alguma forma, a gente vai criar traumas nos nossos filhos. E isso faz parte da evolução deles, né? Faz parte do crescimento deles. Então, só para tranquilizar os pais, tá? Que tá tudo bem. A gente vai errar. Às vezes, uma coisa que a gente foi ruim para a gente na nossa infância, a gente quer consertar nos nossos filhos. Mas, de repente, para eles não é. E tá tudo bem. Né? O que a gente tem que tomar cuidado são com grandes crenças que afetam a vida das pessoas como um todo, né? Crença financeira, crença de merecimento. Cara, será que eu posso falar aqui? Pô, a vida inteira eu escutei do meu pai e da minha mãe, vai na casa da tia rica, lá não põe a mão nas coisas. Não fala alto. Não aceita tudo que ela der para comer, que é feio. Então, poxa, será que a gente não poderia ser um pouco mais flexível para a criança? Vai lá, tal, só toma cuidado com alguma coisa, né? Mas não evita correr. Mas se a tia der doce para mim, pega. Se ela está te dando é porque você merece. Depois em casa a gente regula de novo a alimentação, mas não faz mal. Então, esse tipo de crença que a gente pode evitar com os nossos filhos, dá para tentar evitar. Só que para isso a gente tem que tratar as nossas, né? Por quê? Porque é isso que vai gerar uma ansiedade lá na frente. Eu estou numa reunião, eu sou analista, sou líder, e está cheio de diretor aqui, a minha tia rica. E aí eu sei que tem um negócio importante para eu falar na reunião, mas eu não falo porque eu estou com ansiedade. Aí se eu falar besteira? E se eu gaguejar? E se eles não entenderem o que eu falar? E se eu atropelar o assunto? Porque quando eu era criança não era para eu correr na casa da tia. Quando eu era criança não era para eu falar alto. Quando eu era criança não era para eu aceitar o doce. E aí você chega numa reunião, você perde a oportunidade de dar uma opinião bem dada, com tranquilidade, com o seu emocional em paz,
porque tem uma crença implantada ali, tem um trauma implantado que seu pai implantou, sua mãe implantou na sua infância, e depois que passou daquela fase dos 9 anos, o seu subconsciente só deixou entrar lá o reforço daquilo. Por mais que conscientemente você saiba que é bom, saiba que todo mundo fala para você depois que não, você é bom, vai lá e fala. A hora que senta na situação que remete ao aprendizado subconsciente, você trava. E aí perde a oportunidade. E aí chega em casa, esposa, perdi uma oportunidade hoje, porque também você só me enche o saco, você fica falando para mim que eu não sou bom. E aí desconta em quem não deve. Pensando assim de uma forma contrária a essa que você colocou agora, de crianças, né, que têm ali muitas regras, né, e talvez de uma forma talvez muito excessiva, que acaba causando e criando essas barreiras. O contrário, crianças com muita liberdade, sem regras, também geram problemas também. Sim, porque liberdade demais é falta de atenção. E aí a criança começa a testar a atenção dos pais. E se não tem, vai gerar ansiedade. Poxa, o que eu tenho que fazer para conseguir a atenção? Eu vou ter que pôr fogo na parede? Vou ter que quebrar um vaso? Eu vou ter que exagerar? Né? E aí, além da ansiedade, cria também, nos dois casos, mas vai criar uma dependência emocional. Eu tratei um caso, se entrarem no meu Instagram, tem um caso lá do meu xará, meu Gustavo, que quando a gente foi buscar a origem ali das coisas que ele estava se queixando, dos comportamentos, a gente encontrou uma dependência emocional do pai. Né? Que ele queria provar ao pai dele que ele era tão bom quanto o pai. E aí, quando não dava certo, ia para a fuga. E a fuga dele está lá no depoimento dele, que é uma fuga bem crítica. Ele tinha dependência química. Né? E aí ele estava buscando tratamento, já estava num processo, e a hora que passou pelo tratamento com a gente, se você vê o Instagram dele hoje, o cara está saúde total. Né? Saúde, independente, seguro que ele é bom naquilo que ele faz, ele não precisa provar nada para ninguém, não precisa chamar a atenção do pai, que na infância ele não tinha. Ele passou uma vida tentando chamar a atenção do pai, dependendo do pai para provar tudo que ele fazia. E depois que a gente ressignificou alguns momentos ali da vida dele, ele voltou para aqui agora, para hoje, né? Falou, cara, já sei, não preciso mais. Né? E transformou a vida dele, muito legal. Um caso bem... Falando sobre esses empresários ou pessoas bem-sucedidas, os filhos dessas pessoas, né, desses empresários ou pessoas bem-sucedidas, normalmente acabam trazendo assim, um peso de continuarem, ou talvez de se espelharem nos pais, e também uma certa obrigação na mente deles de serem tão bons quanto os pais, bem-sucedidos, ou empresários, continuarem talvez ali no mesmo setor de investimento. Existe isso também? Vai depender de como o pai e a mãe lidaram com isso, com o filho. Né? E não é só em relação ao profissional, em relação à convivência toda da criança. Se o pai ou a mãe, eles deram liberdade demais e deixaram a criança tomar decisão, e não deram um carinho e atenção que a criança precisava, e ela dá sinais do que ela precisa, de repente o filho pode querer afrontar o pai para ter atenção depois. Quando adulto, sem saber, o pai... Poxa, filho, tem um negócio aqui, você pode assumir e tal. Não, eu quero ser outra coisa. Né? Buscar um caminho alternativo e tal. Ou não quero fazer nada da minha vida, quero viver da renda.
Não, você me colocou no mundo sem me criar. Poxa, olha que frase que a gente já ouviu, ou talvez até tenha falado quando era criança, que remete a uma carência. Né? Pai, me dá atenção. Eu quero ser criado por você. Né? Ou seja, me dê amor que eu vou direcionar a minha vida para o lado certo. Né? Para tirar minha dependência emocional, né? E focar no racional. O que eu tenho que fazer para dar certo? E essas falas, esses comportamentos, geralmente são inconscientes. Inconscientes, porque o pai e a mãe também tiveram isso. Eu até tenho uma frase que eu brinco, que é o jogo da vida emocional. E tudo que a gente aprende, a gente acaba repetindo de alguma forma. Né? E até brinco, né? Tem uma frase que eu falo até para meus irmãos ou para algum cliente, que é: seus pais não têm culpa. Eles só estão repetindo aquilo que eles aprenderam. E estão fazendo o melhor que eles podem. Se você identificou que pode fazer melhor, que pode buscar um tratamento para uma saúde emocional, para transformar isso, seja você quebrar a maldição. Porque é como se fosse uma maldição. A maioria dos nossos comportamentos hoje é repetição do meu pai, da minha mãe. Ah, mas eu sou totalmente diferente. Não é. Você só está vestindo a roupa diferente. Você só está colocando a roupagem, a máscara diferente, de outra cor. Mas o comportamento é igual. E se você parar para reparar, você vai ver que, cara, deixa eu dar uma olhada na minha vida aqui, como que eu tratei as coisas com meu pai, com a minha mãe, né? As coisas que eu odiava eram as coisas que eu fazia. O comportamento deles que me machucava é exatamente o mesmo que eu tinha com eles. E aí, quando você consegue enxergar isso e quebra a maldição, né, você consegue dar uma vida diferente para os seus filhos. Quando as pessoas resolvem também quebrar esse ciclo e serem diferentes, isso também não gera um certo conflito, até mesmo com os pais que já acreditam em certas tradições, acreditam que o caminho X é o melhor para o filho, e aí ele resolve ir pelo caminho Y. Isso também não gera um conflito entre a família ali? Vai gerar. Mas aí os pais têm a vida deles. Tem que honrar, e a melhor forma de honrar, né, como a gente vê muito guru falando por aí, nesse ponto eu concordo, a melhor forma de honrar é dando certo. Né? A hora que você começar a trazer resultado para casa, fala: mãe, pai, olha só, eu vim aqui te dar uma ajuda. Pelo caminho que eu segui, que eu decidi seguir, com a minha consciência, com o meu controle emocional, eu consegui dar esse resultado, agora eu consigo devolver para vocês um pedacinho do que vocês me deram, porque, na verdade, eles deram a vida, né? Não tem nada maior para a gente do que ter recebido a vida de um casal, independente das pessoas que eles foram. Eles deram a vida. Né? E o melhor que eu faço para honrar esse presente é dando certo. Ah, mas vou ter conflito. Tem algum momento da vida que você tem que seguir o seu caminho, se afastar. Oh, eu vou me afastar do meu pai e da minha mãe. Se afasta emocionalmente. Consiga controlar isso, consiga ir na casa do seu pai e da sua mãe, escutar a reclamação deles e não te afetar. Isso é saúde emocional. Minha mãe, ela tem um conceito dela, tem o jeito dela. Meu pai é falecido, né? Mas também tinha o dele. E entre eles era conflituoso. E eu vou na casa da minha mãe, ela reclama de milhares de coisas, fica só reclamando. Passa o final de semana lá, tem que fazer um descarrego depois. E eu já briguei muito com ela no passado por causa disso. Mãe, não é assim. Só que o que eu estava fazendo? A mesma coisa. Estava reclamando dela, enquanto ela reclamava dos outros. Chegou um momento que eu falei: não, mãe, que bom. Você falou algo que eu acho muito interessante sobre a questão de honrar os pais. Eu vejo que tem, talvez até, não sei se cultural isso, esse peso, né, que muitas pessoas carregam sobre o que é honrar os pais, e muitos acabam vivendo talvez ali
uma vida praticamente escrava emocionalmente dos pais, porque acham que aquilo é honrar os pais, né? Serem assim, submissos 100% e acatar tudo que eles falam. Eu quero que você siga essa profissão, eu quero que você case com essa pessoa, e acredita que se ela não fizer isso, ela não está honrando, né? Então acaba misturando muito, e vejo que isso reflete, né, 100% na vida da pessoa, e vai gerar problemas, né? Porque vai casar porque os pais querem que casa com uma pessoa, já vai ter uma família frustrada, um casamento frustrado, uma profissão que não é o que gosta, né? Então, poxa, tem um pai que é médico, nossa, o meu sonho é que meu filho seja médico também. Então acaba não respeitando a individualidade dos filhos também, mas talvez de uma forma inconsciente também, né? Como você falou, que são ciclos que já vêm de outras gerações, né? Mas tenho visto muito isso também, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é uma tendência, né? Como a gente falou, o pai não está fazendo por mal, não está fazendo por afronta, porque é opressor, é o jeito que ele aprendeu, né? Durante um período você vai aprender daquela forma. Depois de adulto, se você consegue identificar esses padrões e falar, peraí, meu emocional foi afetado na minha infância com aquela pressão do meu pai, sempre falar para os amigos que vai ter, né, tenho 4 filhos, vão ser 4 médicos, aquele vai ser especialista do coração, o outro vai ser ortopedista. Poxa, cresci escutando aquilo do meu pai. É ruim? Não. Pô, seu pai quer que você seja médico. Não quer que você seja vagabundo. Ele quer seu bem, né? Se condizer com o que você quer, realmente, beleza. Se não condizer, em algum momento você vai ter que tratar o seu emocional. É que, infelizmente, é bem na fase da adolescência, onde também o ser humano não tem maturidade ainda para... Mas, poxa, já estou com 25, 30 anos. Não é o que eu quero. Pai, eu quero ser músico, eu quero ser ator, eu quero ser engenheiro, eu quero ser terapeuta. Boa, tome uma decisão na sua vida, né? Mas eu não consigo porque eu tenho uma dependência emocional. Aí procura um profissional, porque a gente vai lá e vai começar a tratar isso para que você possa tomar as suas decisões sem ter que brigar. Mas meu pai vai brigar. Aí você tem que seguir o seu caminho, porque você já é adulto. Hoje eu também vejo isso, né? Que nós devemos, assim, potencializar e apoiar os sonhos dos nossos filhos, né? E não impor os nossos sonhos sobre eles, né? É algo que realmente vai fazer diferença para que eles também sejam felizes ou sejam bem-sucedidos naquilo que eles escolherem, né, para a vida. Ou não, é um fator muito importante, e tenho visto e aprendido muito sobre isso, né? E falando sobre a situação que você, o exemplo que você citou da sua mãe, como ajudar ou talvez tratar assim, o emocional de uma pessoa dessa? Ela precisa reconhecer e aceitar? Ou como que começa uma abordagem com uma pessoa dessa, assim, que tem essa visão talvez mais fechada, né, e não aceita, principalmente as pessoas, né, mais de idade, né? Doni, como que é? Eu vou começar falando que não fazer, não afronte. Não afronte. Comece dando exemplos ou desviando o assunto. Talvez a maioria precise viver aquilo. Precisa viver. Eu não posso tratar minha mãe, porque ela não vai se entregar para mim. E talvez tenha coisas do passado dela que ela não queira compartilhar com o filho, né? E tá tudo bem, né? O que a gente pode fazer, que é o principal de tudo, é dar exemplo, né? Minha mãe, quando começa a reclamar muito para mim, eu falo, mãe, mas Deus é tão maravilhoso, né? Porque ela é bem religiosa, bem... Eu falo, mas mãe, Deus é tão maravilhoso, né? Olha só esse caso que você me contou. E eu tento dar um significado diferente, positivo. Será que a pessoa não precisava aprender a ter um pouco mais de humildade?
Por isso que ela sofreu isso? Será que você, às vezes, não precisa dar uma olhadinha? Quem que eu estou andando? Né? Uma refletida de forma positiva. Né? Não, mas está tudo errado. Então, mas vamos falar de outra coisa? Desvia o assunto para você não se contaminar, porque você se contamina. Talvez ela tenha que viver isso. É a vida dela. A gente não. A mãe e o pai, eles eram o primeiro. Eles são as pessoas que vão nos direcionar até uma certa parte da vida. Depois, o que a gente pode fazer é tentar dar um apoio, tentar dar um abraço, dar a atenção que eles precisam. Mas não tem como a gente mudar. São escolhas, né? Assim, muito individuais de cada um. Escolhas e aprendizados, né? Eles aprenderam com os pais deles serem daquela forma. Né? Eu me lembro do meu avô, do pai e mãe da minha avó. Né? Eu me lembro de um primo meu de São Paulo falando, cara, putz, tenho uma saudade da avó, mas eu não gosto de ir lá porque ela fica só reclamando. Aí eu falo, minha mãe aprendeu certinho. Entendeu? Minha mãe aprendeu certinho. E o que eu posso fazer é, de repente, mostrar para ela que não é legal ficar reclamando para mim. Quando meus pais foram separados uma época, e eu ia na casa de um reclamava do outro. Eu falava, pode parar, se o problema seu é seu. Resolve com ela. Tá? Podemos curtir o momento nós dois? Meu pai pegou rapidinho essa ideia e falou... Minha mãe continuou, foi um pouco mais complicado. Mas ela, a hora que ela se empolgava ali, a hora que ela começa a falar no automático, aí a mente dela direciona para o padrão que ela está acostumada, aí entrava de novo. Eu tinha que ficar lembrando ela que, para mim, não fazia sentido escutar aquilo. A criança não tem maturidade ainda, né? Está em fase de formação psicológica ali e tudo mais, né? E acaba recebendo toda essa carga negativa. Vai afetar. Vai afetar, né? Se a criança for novinha, ela vai aprender aquele padrão. A chance de ela se relacionar com pessoas que tenham esse padrão de reclamação e não ser feliz nos relacionamentos e demorar ou nunca conseguir ter um relacionamento fixo, firme para sempre, é enorme. Por isso que a gente vê uma crescente de pais separando, cada vez mais o divórcio está normal. Né? Não tem a tentativa de tentar conversar, as pessoas não se conversam. Por quê? Porque estão com seus emocionais feridos desde a infância. São só reflexos, né, que vai só se multiplicando. Né? Só vai se multiplicando. Os filhos estão olhando e aprendendo. Pô, casal ideal da minha vida, que é meu pai e a mãe, são as pessoas que eu mais amo, eles brigam, eles não conversam. Como é que vai ser o meu relacionamento com as pessoas quando eu crescer? Traz aquilo como padrão, né? Aprendeu. Aprendeu. E voltando a falar sobre ansiedade, quais são os tipos de ansiedade? Doni, existem vários tipos, vou falar alguns aqui que são os mais comuns. Né? Tem o transtorno de ansiedade geral, que é o TAG, né? Que é a base de tudo. A gente tem... o TAG pode evoluir para um transtorno do pânico, que é um tipo de ansiedade. Né? A pessoa acha que vai morrer a qualquer momento, está aqui conversando, daqui a pouco começa a dar uma crise de ansiedade e a pessoa acha que vai cair um meteoro, vai entrar um carro pela parede. E real isso, acho que vai entrar um leão pela porta. Eu já vi, antes de eu cuidar disso, quando eu trabalhava ainda como analista de logística, né? Uma chefe minha tendo uma crise de pânico dentro do carro. Ela pediu para eu pegar o carro, colocar ela no carro e levar ela para casa dela, porque ela estava tendo uma crise de pânico. Dentro do carro, ela falou, Gustavo, parece que um leão vai entrar dentro do carro. Eu falei, né? Imaturo, né? Como assim, Isadora? Vai entrar um leão no carro? Ela, você não tem noção. Esse trânsito, a gente não consegue andar. Ela queria abrir a porta do carro. Eu tive que dirigir com uma mão e segurar ela com a outra. Ela queria um baita de um trânsito, ela queria sair correndo. Então, o pânico é pesadíssimo. Tem os transtornos de estresse pós-traumático, quando a pessoa sofre algum estresse, um trauma muito pesado, a morte de alguém, a perda de algo, um acidente muito grave, perde alguma coisa muito importante para a vida dela, é o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático.
Cara, tem vários, né? O TAG é o que eu mais gosto de tratar porque é a ansiedade comum que tem nas grandes empresas, que tem no dia a dia do trabalho. Tem as áreas da vida que afeta mais, né? Tem os sintomas que cada um traz que tem que ser tratado de forma diferente. Por exemplo, um pânico, o principal sintoma é esse, a impressão que vai morrer, né? Então, tem um jeito de tratar isso na crise e tem um jeito de tratar, claro, que no tratamento completo, né? Uma crise de pânico, você tem que trazer a pessoa, abraçar ela, falar que aquilo é a imaginação dela. Ela sabe que é imaginação, mas ela perde o controle da imaginação. Então, você está aqui agora, está segura, está segura, não tem... Eu tinha que ter sabido isso naquela situação que eu contei, né? Mas eu fiquei, calma. Falar calma é a pior coisa, porque calma é um gatilho. Você aprende a vida inteira que quando alguém fala calma para você, é no momento de estresse. Então, a sua mente, apesar da palavra ter um significado, ela dá outro. Já viu alguém estressado você falar calma e acalmar? Tem um efeito contrário, Tem um efeito contrário, porque dispara. Fala, opa, essa palavra me remete a uma situação de estresse, eu fico mais estressado, né? Então, não falar calma, e sim alertar ela que ela está segura. Nossa, você está seguro, o ambiente aqui é seguro, você está comigo, respira, porque tem uma tendência do ansioso a parar de respirar sem perceber, fazer respiraçãozinha curta que não oxigena o cérebro. Então, respira fundo, segura um pouco a respiração. Então, quando você segura, você força a sua mente a entender que está segura, que está tranquilo ali o ambiente. Poxa, se eu posso respirar, parar e soltar devagar, é sinal que o ambiente está seguro. E lembrar ela que imaginação, lembrar ela que ela está perto de pessoas que podem cuidar dela. Qual é o tipo de ansiedade que é mais grave? Cara, toda ansiedade que vai te bloquear ou vai te levar a ter um comportamento que não condiz com o que você gostaria, que pode te prejudicar, é grave. Não dá para a gente medir isso, né? Se eu falar para um cara que sofreu um acidente, perdeu a perna, um atleta que perdeu a perna, que não vai poder mais correr, não vai poder, ou vai ter que criar, né, um formato diferente de fazer aquilo que ele fazia, porque você vê vários casos aí que as pessoas, mas que naquele momento ele está pensando, o que vai ser da minha vida, como que eu vou trabalhar, como é que eu vou viver, e está gerando ansiedade, que o pânico é pior, ele não vai entender. Ou falar para uma pessoa que tem pânico, que o cara que perdeu um braço, ou para o empresário que está destruindo a família dele por causa de estresses do trabalho, que gera ansiedade por causa do seu subconsciente, que está perdido em droga, que está perdido em prostituição, que está perdido em traição, que o problema do outro é pior, mas não destruindo a minha família, o cara está lá, ele tem... Um vai olhar para o outro e falar assim, mas você tem a chance de criar algo novo. Então, não tem um que seja pior. É, né? Muito particular, né? Depende da situação e de como cada um enxerga também, né, a situação. Exatamente. E como que é o tratamento, né? Falando do tratamento, como que você e a sua equipe abordam e fazem esse tratamento? Doni, eu tenho um método, certo? Eu vou te falar do método completo, tá? Onde o primeiro encontro é sempre o mais importante. Ele começa com um levantamento, um mapeamento geral de tudo que a pessoa lembra da sua infância. Como que era o seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai. E é incrível, né? A gente fala de hipnose, de hipnoterapia, mas é incrível que quando a gente senta de frente com a pessoa num lugar seguro, isolado, a pessoa começa contando uma história e termina com outra. Por quê? Porque o subconsciente já vai trazendo, ela já está em hipnose naquele momento, na verdade, sem perceber. Hipnose em vigília. Porque ela começa, não, a minha mãe foi sempre boa, porque ela cuidava da gente, porque ela trabalhava muito, e aí quando meu pai chegava, ela cobrava meu pai, e aí eles estressavam, sabe? Sempre foi de boa, mas quando chegar a acontecer isso, aí ela gritava com a gente. É muito interessante, né? Fala que é muito louco isso, mas
é importante essa primeira etapa, que é onde a pessoa conta o que ela lembra e se ela lembra de algum fato importante, para a gente já ir mapeando as possibilidades do tratamento, as possibilidades de ganho secundário, que nós vamos chegar lá. Depois é uma anamnese normal, né? E aí nós vamos buscar o ganho secundário. Por quê? O que é o ganho secundário? A nossa mente subconsciente, como eu disse, a principal função dela é proteger a gente de morrer, manter a gente vivo. E se a gente está numa situação hoje e está vivo, ela entende que está ok. Ela não quer mudar, porque gasta muita energia mudar. Então, se eu estou vivo hoje, nessas condições, por pior que seja, é porque eu estou ganhando alguma coisa. Então, a gente tem que entender onde que ela aprendeu que esse ganho secundário era importante. Então, para isso, a gente busca identificar qual é o ganho secundário. Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, qual que é a pior coisa que poderia acontecer com você se você eliminasse essa emoção, ou essa dor, ou esse problema? A pessoa fala, pior coisa se eu eliminar? Não, mas é tudo que eu quero. Não é. Vamos olhar para a sua história aqui. Ó. Vamos tentar. Meu pai não dava atenção. Tarará, tarará. Poxa, será que esse comportamento vitimista seu, que você está reclamando, não é uma necessidade de aprovação do seu pai lá do passado? Pode ser, mas acho que não. Então vamos encontrar. Por quê? Porque aí a hora que a próxima fase desse primeiro dia que eu estava comentando é o ensinar o que é a hipnoterapia e a hipnose. Porque a pessoa tem que estar 100% confiante. Tá? Não vou entrar nos detalhes aqui. Né? A pessoa tem que saber que não é filme, que eu não vou estralar o dedo e vou entrar na sua mente. Até porque se eu entrasse na sua mente, eu garantia que meu trabalho ia dar 120% de resultado. Né? Não, peraí que eu vou estralar o dedo aqui, vou entrar na sua mente, vou consertar lá os seus traumas. Que aí você está no controle, né? Você poderia mudar qualquer coisa, né? Mas ninguém tem o controle da mente do outro. Eu tenho que fazer você ter confiança e entender que vai dar certo. Que você vai lá, você é só um guia. Você vai lá, você vai encontrar a cena, você vai entender a cena e vai dar um significado novo para aquela cena. Né? Foi um abuso. Como é que eu vou dar um significado novo para um abuso? Entendendo que o abusador tem um problema, talvez. Mas porque ele tem problema para ele abusar? Então, a gente vai fazer essa explicação toda antes para você entender como é que vai funcionar. Para entrar depois no processo com total confiança, com total certeza que vai funcionar. Então, é uma construção que a gente faz. E aí, vamos falar do tratamento mais completo. Aí, eu vou trazer uma equipe para cuidar do físico em paralelo do mental. Porque a mente ajuda. Né? Se eu tiver com as emoções em dia, meu intestino vai funcionar bem? Vai. Só que se você tiver uma nutricionista que te dê uma orientação de uma alimentação que vai regular o seu intestino, que está totalmente ligado com o cérebro. Aliás, nós temos neurônios espalhados pelo corpo inteiro, e o intestino é a maior concentração, intestino e coração. Né? Fácil de você pensar. Quando o ser humano é fecundado, a primeira coisa que aparece é o coração. Né? Então, o que tem lá no coração? Todas as células. Então, os neurônios vão começar a ser desenvolvidos a partir daquele órgão que foi feito primeiro. Então, está cheio de neurônio. E o segundo órgão do nosso corpo que mais tem neurônios depois do cérebro e o coração é o intestino. Está totalmente ligado com nossas emoções. Muitas pessoas, por exemplo, que não conseguem falar em público ou tem alguma dificuldade, né, algum bloqueio em determinada área. Quando precisa de passar por um momento, nossa, eu tive uma dor de barriga, né? E é muito interessante, porque desencadeia algo ali realmente, né, fisiológico, de intestino, é muito interessante. Eu não sabia dessa informação. Muito isso. Bom, né? Primeira coisa que vai afetar é o intestino. Né? Muita gente vomita também, né? Você vê cenas do Messi, né, que entrava no campo, vomitava antes. Está vomitando porque ele já evacuou tudo.
Não tem mais nada para sair por baixo, vai sair por cima. E tudo isso é pressão psicológica ali, tudo relacionado ao psicológico. Sim, porque a ansiedade, ela contrai os músculos, né? E aí isso aí tudo vai afetar seu corpo físico como um todo. Por isso que eu tenho uma nutricionista para cuidar do intestino, eu tenho uma fisioterapeuta para cuidar do físico. Né? Para quê? Para a hora que você acordar, antes de sair da cama, você já fazer um alongamento e exercícios leves para já soltar a musculatura, já ficar... Porque tem uma coisa que é importantíssima, Doni. A mente e o corpo eles vão estar sempre em congruência. Você consegue colocar o seu corpo relaxado estando estressado? Não. Não consegue. Na verdade, consegue. Com técnicas de um profissional que vai ajudar o seu corpo a relaxar. E a hora que a sua mente fala, peraí, mas o corpo está alongadinho, está relaxado, está tudo solto, tá? Eu tenho que entrar em congruência com o corpo. Né? Tem uma brincadeira que eu faço, mas não vou fazer agora, que primeiro você pensar em algo triste, depois você erguer os dois braços para cima, colocar um sorriso na marra, no rosto e tentar pensar naquela coisa triste e ficar triste. Você não fica, porque sua mente não está em congruência com o seu físico. Como é que eu vou ficar triste com os dois braços erguidos, com uma postura de comemoração, sorrindo? Você pode até lembrar da coisa triste, mas você não sente a emoção da tristeza. Por quê? Porque sua mente entra em congruência com o corpo. Então, por isso que eu tenho uma fisioterapeuta que te passa uns exercícios para você colocar o corpo em relaxamento e em tranquilidade antes de sair da cama. Aí tem programas de áudio e vídeo que eu mesmo gravei para que você também coloque a sua mente em congruência com o seu corpo de manhã. Tem um programa 15 de manhã sem ansiedade, que é entre os encontros comigo, né, para fazer um acompanhamento, para te manter focado no seu tratamento naquele período, diferente. Vou num terapeuta comum, vou num terapeuta, num psicólogo, que você vai numa semana, tchau, obrigado, reflete sobre o que nós falamos, volta na semana que vem. Você volta na semana. Eu fiz 5 anos de terapia com psicólogo. Ele mandava eu refletir sobre o que aconteceu na sessão durante a semana. Quando que eu refletia? Do caminho dele até minha casa. Só. É difícil você acordar no dia seguinte num estado de ansiedade e falar, peraí, deixa eu pensar naquilo que aconteceu ontem. Você está preocupado com o futuro, você está... Então é muito difícil. Então por isso que eu faço esse acompanhamento de forma de áudio, de forma de um programa de áudio. Tem programas de vídeo para implantar nova rotina. Aí eu tenho a analista corporal, que é muito legal, porque ela olha para você, conversa alguma coisa e pelo seu físico ela consegue identificar traços de caráter. É muito legal. São 5 traços de caráter, se eu não me engano o esquizoide, o rígido, o psicopata, o masoquista, mas não tem nada a ver com a patologia, tá? É só o nome. E tem um outro que eu não me lembro muito bem o nome. Mas é muito legal que você fala com ela, parece que ela está investigando sua vida. Fala, não, peraí, como é que você sabe de tudo isso? E aí ela já te dá um direcionamento de comportamento também. Você está dando muita energia nessas limitações suas, quando você pode transferir isso para as suas potências, trabalhando dessa forma. E ela dá a orientação dela. E no tratamento mais completo que eu tenho, a hora que a gente conclui ele, eu trago uma psicóloga para fazer uma terapia breve de 10 sessões, onde ela vai analisar a sua transformação e te dar também um direcionamento, e se precisar ela volta comigo e fala, Gustavo, ainda precisa fazer mais algo. Mas esse tratamento é muito difícil a pessoa sair com algum resquício, porque são 6 meses de acompanhamento quinzenal. Então vai ter muitos encontros, a hora que chega no fim a pessoa está outra pessoa. Fala para nós, por que você é um terapeuta diferente dos outros? Porque eu entrego o que os outros não entregam. Eu não faço venda de sessão. Se você procurar um terapeuta hoje e falar para ele, preciso tratar o meu emocional, ele vai falar, vamos vender um pacotinho de 5 sessões para você. Doni, a pessoa, quando está com um câncer, quando está com uma ferida física, uma infecção, ela passa por uma gama de médicos.
ela passa por um monte de especialista para identificar e tratar aquela infecção grave. Por que quando você está com uma infecção emocional, uma ferida grave emocional, vem um terapeuta com band-aid para te curar? Que uma sessão é como se fosse um band-aid. É tacar ali, band-aid, dar um remédio para dor e torce para que você sozinho identifique o que está acontecendo. No meu tratamento, eu resolvi fazer igual a medicina. Eu resolvi trazer profissionais que vão atacar de várias áreas ao mesmo tempo, junto comigo, junto com várias técnicas que eu uso junto no meu tratamento, para que a pessoa tenha uma meta para resolver o problema dela num tempo. E não veio 5 sessões, poxa, olha, a gente está percebendo que o caminho das suas emoções é esse. Vem mais 5 sessões. Paga mais 5. Vem mais 5 sessões. Vem mais uma. Ah, mas já faz 2 anos que eu estou aqui e ainda não tive alta. Não, então vamos fazer mais 10 sessões. Cara, é tapar o sol com a peneira. Né? E como eu disse, eu fiz 5 anos de terapia com psicólogo. Teve um período de 2 e um período de 3. Cara, era ótimo estar lá. Só que eu terminei e ainda estava com o meu problema. Tendo que lidar sozinho. Né? E quando a gente vai usar técnicas que vão profundo ali na história da pessoa e ela vai encontrar a causa raiz daquela emoção, e junto com a causa raiz, junto com o tratamento, para aquilo que realmente criou a dor, e mais profissionais atacando outras frentes físicas e comportamentais, a gente garante que num determinado período de tempo aquela dor não vai existir mais. Que vai ser tratada. Claro que eu faço uma seleção dos clientes para ter certeza que o cliente está comigo. Não vou pegar um cliente que veio porque a mãe mandou, como teve um caso aí de uma família que a mãe queria que os 2 filhos fossem tratados, só que estava nítido que os filhos não queriam, que estavam ali só pela mãe. Não dá. Nesse caso também não consegue ter um resultado positivo. Não vai ter resultado. Se a pessoa não estiver alinhada com meus princípios e valores e caminhando comigo na mesma direção do tratamento, não existe tratamento para essa pessoa. Não existe. Ela pode ir no psicólogo, pode ir no psiquiatra, pode tomar remédio. Se ela não estiver alinhada e fazendo o que deve ser feito, andando junto na mesma direção, não tem tratamento que vai resolver. O primeiro passo é aceitar e querer. Aceitar, querer e se permitir. E se permitir. Porque se a pessoa não se permitir, eu quero, mas será? Eu até brinco na parte que eu ensino a hipnose ali para a pessoa ficar tranquila, que é, se você eliminar a palavra tentar, espero que aconteça do seu vocabulário, você não precisa nem de mim. Você sozinho se vira. Você sozinho faz auto-hipnose em você, trata seus traumas e vai embora. Mas é claro que ter um guia é muito melhor. Né? Gustavo, para a gente finalizar, quais dicas você daria ou alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas que durante esse conteúdo talvez perceberam que tem algum sintoma ali relacionado à ansiedade e talvez ainda não sabiam, não tinham essa consciência? Todo mundo precisa de ajuda. Busquem ajuda de profissionais sérios que vão te trazer um resultado e uma meta de resultado. Eu sou psicanalista. A psicanálise ela é muito semelhante à psicologia. Como psicanálise, eu fico só escutando o cliente e identificando padrões para direcionar. Só que a gente trata muito os sintomas buscando descobrir uma origem. Eu uso técnica de psicanálise no meu tratamento, que é ótimo, claro, deu muito resultado durante muito tempo. Só que não tem prazo para acabar. Então, busquem resultados. E se tiver crise, dicas rápidas.
Pega 2 pedras de gelo na mão, porque você volta para o seu aqui e agora com desconforto. Não é um desconforto não é um desconforto prejudicial, mas 2 pedras, você fica com medo de derrubar, fica com medo de molhar as coisas, gela a mão, é desconfortável, e isso te traz para aqui e agora. Técnicas de respiração, como eu disse, respira fundo, segura, tenta se lembrar de se ver alguém em situação, porque às vezes a pessoa está numa crise tão pesada que ela não consegue se lembrar de nada, não consegue ver nada. Se tem alguém perto para ajudar, né, lembre ela que ela tem que respirar, porque a respiração acalma, a respiração faz a mente entender que o ambiente é seguro, a respiração pausada. Tenha uma rede de apoio segura. Estou em crise, ou estou no trabalho. Ninguém sabe o que é uma crise de ansiedade no trabalho. Fala. 90% vai falar que é frescura, mas vai ter os 10% que vão te entender, que vão te acolher e que vão te lembrar de respirar, vão te arrumar uma pedrinha de gelo, ou vão te fazer uma pergunta que é a pergunta que eu faço para meus filhos quando eles estão brigando, que é uma pergunta de trazer, de quebra do emocional, que são perguntas sem sentido. Por exemplo, que eu falo para meus filhos, para que lado fica a perninha da letra 3? Só de eu falar aqui, você já parou e falou, você já quebrou o emocional que devia ter. Sim. Então a pessoa volta, porque agora dá uma parada para pensar e fala, agora vocês estão calmos, vamos conversar. Né? São pequenas técnicas bobas, mas que dão muito resultado no dia a dia, durante uma crise grave ali de ansiedade. Mas o principal, procurem profissionais que deem resultado. Eu vou deixar na tela também o seu Instagram, o seu contato, né? Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, é só chamar, tá aqui na tela também seu Instagram. Gustavo, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigado pela participação, foi muito, muito bom esse bate-papo, ouvir todo o seu conteúdo e te agradeço imensamente, viu? Por ter participado do nosso podcast. Legal, obrigado Doni por dar essa oportunidade para a gente vir aqui falar do trabalho, para a gente vir aqui mostrar nosso conteúdo e vamos lá, vamos tratar da nossa saúde emocional, que é isso, o jogo da vida é emocional, a gente tem que estar sempre apto para viver preparado, né? É verdade. É isso aí, gente, nós estamos terminando mais um episódio do podcast Mentes de Sucesso, fiquem todos com Deus e até a próxima.